Questão 15, então, vamos lá. A questão 15 é assim, quer ver? Determine se a reta e o plano são paralelos, perpendiculares ou nenhum dos dois. Tá. Nesse caso aqui funciona um pouco diferente. Tem que lembrar, quando você fala sobre reta, pessoal, na equação da reta, o que você tem é que a equação da reta, você acaba utilizando o vetor paralelo à reta. Para você construir a equação de um plano, o que você acaba utilizando são vetores ortogonais. Então, por exemplo, aqui, deixa eu fazer um desenho. Suponha que você tem um plano aqui. E você acaba tendo aqui um vetor ortogonal a esse plano, que é aquele vetor que a gente usa para calcular o plano. Você acaba tendo o vetor N1. Então, se esse plano alfa for paralelo a uma reta, vai passar aqui, se eles forem paralelos, essa reta R que está aqui, o que você acaba tendo é o seguinte, é que esse N aqui, que esse vetor ortogonal a alfa, ele também vai ser ortogonal ao vetor cuja reta é paralela. Então, quando você monta uma equação da reta, você usa vetor paralelo. Quando você monta uma equação do plano, você usa um vetor ortogonal. Beleza. Deixa eu pegar o primeiro exercício aqui. No número 15, a letra A, também é subdivide de 3 itens. A letra A é x igual a 4 mais 2t. O y é igual a menos t. E o z, ele é igual a menos 1 mais menos 4t. Essa é a primeira observação. Aí percebam só, a reta ela vai ser paralela a qual vetor? Se eu chamar isso aqui de reta R, R é paralela ao vetor V, no caso, 2, menos 1 e menos 4. Tá? Se você pegar as componentes do T, do X, do Y aqui, né? E do Z aqui, você acaba tendo as componentes do vetor em relação ao qual a reta R é paralela. Se eu pegar agora, pessoal, o plano que foi dado aqui, vou chamar de plano alfa. O plano alfa aqui da letra A, ele é 3x mais 2y mais z menos 7 igual a 0. E nesse caso aqui, a gente tem o seguinte, que esse plano alfa, né, é ortogonal a N. E quem vai ser o nosso N aqui? Vai ser as componentes que acompanham o X, que é 3, o Y, que é 2, e o Z, que é 1. Então, quando você fala a equação da reta, você tem vetor paralelo. Quando você fala a equação do plano, tem vetor ortogonal. Então, para você saber se uma reta qual é a relação entre uma reta e um plano, é o seguinte, ó. Se você pegar o vetor ortogonal, esse vetor aqui, se esse vetor ortogonal ao plano também for ortogonal à reta, consequentemente, a reta e o plano vão ser paralelos. Entenderam? Por quê? Se esse vetor aqui, que é ortogonal ao plano, também for ortogonal à reta, se eu pegar e fizer uma extensão dele aqui, ó, você vai ter que ele vai ser ortogonal aqui à reta também. Consequentemente, se esse vetor é ortogonal à reta, a reta e o plano vão ser paralelos. Tá? Então, e para saber se é ortogonal, é só calcular o produto interno. Vamos calcular o produto interno, então, desse vetor 2, menos 1 e menos 4, com 3, 2 e 1. Esse produto interno aqui, gente, vai dar o seguinte, ó, 2 vezes 3 dá 6, menos 1 que multiplica 2 vai dar menos 2, menos 4 que multiplica 1 dá menos 4, logo essa conta dá zero. Se essa conta deu zero, é porque esses dois vetores aqui são paralelos, são ortogonais, são perpendiculares. Então, se o vetor
da reta e o vetor do plano são ortogonais, a reta e o plano vão ser paralelos. Vou colocar assim como n é, no caso, perpendicular a V, o plano alfa e a reta R são paralelos. Entenderam a lógica aqui, pessoal, todo mundo, pelo desenho? Beleza, vou seguir então. Qualquer coisa, pergunta. Vamos então fazer a letra B também do número 15. A letra B do número 15 é o seguinte, tem uma reta que eu também vou chamar de reta R, x igual a t, y igual a 2t e z igual a 3t. Nesse caso aqui, essa reta ela vai ser paralela a quem? Ó, a componente aqui do t é 1, a componente do t aqui do y é 2 e a componente do t aqui no z é 3. Então, eu sei que essa reta aqui vai ser paralela ao vetor 1, 2 e 3. Beleza. O plano aqui dado é o x menos y mais 2z igual a 5. E nesse caso aqui, então, ó, alfa é normal ao vetor n da forma 1, menos 1 e 2. Lembra que normal, ortogonal, perpendicular tem tudo a mesma conotação para a gente. Normal, ortogonal e perpendicular quer dizer que forma um ângulo de 90 graus. É a mesma coisa. Aí vamos lá, vamos calcular então o produto interno dos dois vetores, do V e do N, para ver o que acontece. O nosso V está aqui em cima. O nosso N está aqui. Então fica 1, menos 2 e 6. Se eu somar aqui, gente, 1 mais 6 dá 7. 7 menos 2, quanto que dá? Vai dar, no caso, 5. Consequentemente, eu sei que o alfa e o R, né, no caso a reta R e o plano alfa, não vão ser paralelos, porque esses dois vetores aqui não são ortogonais. Eu vou argumentar, vou escrever isso. Como V e N não são ortogonais, vírgula, R e alfa, ou seja, a reta R e o plano alfa, não são paralelos. Tranquilo aí, pessoal? Entenderam essa ideia aqui? Se não são paralelos, eles podem ser o quê? Eles podem ser perpendiculares ou podem não ser nada. Vou analisar se eles são perpendiculares. Aí percebam só, como é que eles podem ser perpendiculares? Quer ver? Se você tem o seguinte, pessoal, vamos novamente pegar esse desenho. Vamos fazer esse desenho que já está aqui. Aqui você tem uma reta R, né? Aqui você tem, no caso, o plano alfa. E aqui você tem, no caso, o vetor N1, que é ortogonal a alfa. Aqui a reta R e o plano alfa, nesse caso, são paralelos. Suponha que eu pegasse uma outra reta. E essa reta aqui, no caso, chamada de reta S, essa reta aqui, ela interceptasse o plano alfa e formasse aqui um ângulo reto com ele. Entenderam qual que é a ideia? Como se ela furasse essa reta S aqui, ela está furando aqui o nosso plano alfa. Se você olhar, então, essa reta S, que é perpendicular ao alfa, e o N1 vão ser o quê? Vão ser paralelos.
Então, se você tiver com N1, que é o nosso vetor, e a reta S forem paralelos, consequentemente, a reta S e o plano alfa acabam sendo o quê? Ortogonais. Certo? Então, vamos observar o seguinte. Ó. Nesse caso aqui, se eu pegar o vetor N, que foi 1, menos 1 e 2. E se eu pegar o vetor V, que foi 1, 2 e 3. Eu já sei que eles não são ortogonais. Eles são múltiplo escalar? O que eu quero perguntar é o seguinte, existe algum número que você multiplica o N que vai dar o V? O que vocês acham? Não, né? Porque olha só, se você analisar, teria que ter um número que para ser múltiplo escalar, teria que ter um número tal que você multiplicava o N e dava o V, mas não tem, porque se pega o número 1, 1 vezes 1 vai dar 1. Mas se você pegar o mesmo número 1 e multiplicar pelo menos 1, não vai dar o 2. Então você não consegue, via o mesmo número, multiplicar todos os elementos de N e chegar no V. Tá? Então vou colocar assim, ó, note que N e V não são múltiplos escalares. Não são, vou usar um termo de não são paralelos, vou usar o termo paralelos que é melhor. Não são paralelos. Logo, ó, se você, aí vou cair para cá, vou vir para cá. Se eles não são paralelos, é como se eu tivesse aqui o V e aqui eu tivesse o N. Se não tem essa situação, então você não pode ter que essa reta aqui seja ortogonal ao plano alfa. Segue que R e alfa também não são ortogonais. Então, esse aqui é aquele caso em que não é nem paralelo nem ortogonal, não é nem uma coisa nem outra. Aí eu pergunto a vocês, pessoal, quando uma reta, preste atenção na pergunta, não é nem paralela nem ortogonal ao plano, ela é o quê? Não necessariamente. Perpendicular e ortogonal é a mesma coisa. É o seguinte, quando uma reta não for nem paralela nem ortogonal, se cortam, são concorrentes, sim. Na verdade é o seguinte, porque ela pode ser concorrente. Quando você fala concorrente, tem mais a ver com retas. Quando você tem que uma reta, ó, se você formar um ângulo reto, ela vai ser ortogonal. Se você tiver assim, ela vai ser, no caso, paralela. Se ela tiver com uma inclinação que não é o ângulo reto, então você acaba tendo que ela vai ser oblíqua. Oblíqua quer dizer que ela tem uma inclinação que não é 90 graus. Tranquilo? É como se fosse concorrente, está certo. A ideia é essa aí. Então, se você tiver, no caso, uma inclinação que não é 90 graus, ela vai ser, no caso, oblíqua. Tranquilo. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Falta ainda a letra C desse número 15 aqui. Estou fazendo com bastante calma, para que não sobre dúvidas, né? Passo a passo, que nós temos tempo para isso. Vamos fazer, então, aqui a letra C do número 15. A letra C do número 15 também tem uma reta. No caso, essa reta aqui é o x igual menos 1 mais 2t, um y igual a 4 mais t, e um z igual a 1 menos t. Nesse caso aqui, R
é paralela a quem? Bom, a primeira componente é 2, a segunda componente é 1 e a terceira componente é menos 1. Beleza. Vamos pegar então agora o plano. O plano seria isso aqui, ó. Seria 4x mais 2y menos 2z igual a 7. E nesse caso aqui, posso falar que alfa é normal a n da forma 4, 2 e menos 2. Aí percebam só, gente, nesse caso aqui, você pode perceber que o V ele é igual a meio que multiplica o n. De fato, se eu pegar cada elemento aqui do n e dividir por 2, eu acabo tendo o V. Ó. 4 dividido por 2 vai dar 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. O que eu concluo, então, que segue que o V e o n são paralelos. Logo, a reta R e o plano alfa vão ser ortogonais. Porque recai nesse caso aqui, ó. Se você tem o vetor normal e a reta são paralelos, o vetor normal ele é ortogonal ao plano. Consequentemente, a reta também vai ser normal ao plano. Seria essa situação aqui. Muito bem. Dito isso, vou passar então para a questão número 16. Pessoal, a 16 segue a mesma ideia que o 15, tá? Passo a passo, fica a critério de vocês fazer ou não. A ideia é a mesma. Eu vou fazer então, para a gente finalizar aqui, a questão número 17. Ela fala o seguinte: determine se a reta e o plano se intersectam. Em caso afirmativo, determine as coordenadas de interseção. Olha só, ou a reta ela é paralela ao plano ou ela intercepta o plano. Não tem outra solução. Ou ela vai ser paralela ou ela vai interceptar. Então, você não tem como ter um plano e uma reta reversa no espaço. É impossível. Tá? Então, ou a reta é paralela, se você pensar que esse caderno aqui é o plano, então a caneta é a reta, você vai ter que ir paralelo, ou ela vai interceptar de alguma maneira. Ela pode interceptar ortogonalmente ou pode interceptar de maneira oblíqua, mas ela vai interceptar. Então, se ela não é paralela, ela intercepta o plano. Certo a primeira ideia? Então, o que eu faço? No número 17, eu vou analisar se ela é paralela. Se ela for paralela, ok. Se ela não for paralela, eu vou achar o ponto onde ela intercepta o plano. Como não vai caber aqui, deixa eu fazer aqui, do outro lado. Então, questão 17. A gente acaba tendo aqui um x igual a t. Depois um y igual a t também. E um z igual a t. Essa aqui vai ser a nossa reta R. Então, vamos começar aqui. R é paralela ao vetor V. Qual vai ser esse vetor V aqui? 1, 1 de novo e 1 de novo. Beleza. Eu vou então fazer o seguinte agora. Vou pegar o plano que foi dado com o chá de plano alfa. Nesse caso, o nosso plano alfa é 3x menos 2y mais z menos 5 igual a 0. E nesse caso aqui, alfa é normal a quem? A 3, ao vetor n, dado por 3, menos 2 e 1.
Então, gente, a próxima etapa do exercício é o seguinte, eu vou verificar se N e V são perpendiculares. Se eles forem perpendiculares, consequentemente, a reta R e o plano alfa vão ser, no caso, paralelos. Se não forem perpendiculares, eles não vão ser paralelos, aí vão ter, no caso, um ponto em comum. Então, se eu fizer o produto interno de V com N, eu vou ter o seguinte, o V nosso ele é dado por isso aqui, por 1, 1 e 1 de novo. O N nosso ele é 3, menos 2 e 1. Então, vai dar 3 aqui, menos 2, 3 menos 2 e 1. Logo, essa conta vai dar quanto? Vai dar 2. Portanto, o alfa e o R, o plano alfa e a reta R não são paralelos. Logo, eles vão ter um ponto em comum. Aí, como é que eu faço para achar esse ponto em comum, gente? É o seguinte, eu vou fazer como se fosse um sistema. Eu sei que o alfa é 3x menos 2y mais 5z menos 5 igual a zero. Vou substituir, vai ficar 3 vezes. O meu x aqui, nesse caso, vale t. Fica 3t, 2 vezes t, porque o y também vale t, tá? E mais t, porque o z também vale t, menos 5 igual a zero. Então, vamos lá. 3t mais t dá 4t, menos 2t vai dar 2t. Fica 2t igual a 5, t igual a 5 sobre 2. Significa, então, se o t for igual a 5 sobre 2, eu vou conseguir achar o ponto onde essa reta aqui intersecta o plano. Então, é fácil. Como eu tinha x igual a t, y igual a t e z igual a t também, é só substituir. Vai ficar x igual a 5 sobre 2, y também é 5 sobre 2 e z também é 5 sobre 2. Logo, o ponto de interseção aqui dos dois é 2 pontos, ó. 5 sobre 2, 5 sobre 2 e 5 sobre 2. Pessoal, basicamente é isso que eu queria falar para vocês. Na verdade, tinha mais coisas para falar, mas eu vou parar por aqui, já estou cansado, acredito que vocês também. São quase 9h30. Tá? Então, eu paro por aqui. Eu não vou deixar a atividade para casa. A semana que vem, eu continuo a matéria nova, passo matéria nova e passo a atividade, então. Tá? Então, vou dar um descanso para vocês, não vai ter atividade. Alguém quer fazer alguma pergunta, talvez, pessoal? De qualquer forma, a minha sugestão para quem teve alguma dúvida, alguma coisa, é refazer as questões, tá? Fica como atividade tentar refazer as questões. Então, tá, eu paro por aqui. Daqui a pouco eu posto para vocês as fotos e posto também os links das aulas, né? Com os vídeos das aulas no YouTube. Então, até a semana que vem, pessoal, tá? Boa noite. Tá aqui. Boa noite, professor.